Olá, pessoal. Hoje vamos dar início, né, à disciplina de gestão financeira orçamentária e o tema da aula de hoje é a gente explicar um pouquinho, né, sobre a gestão dos dividendos, a administração dos dividendos. Vou utilizar, né, a gente geralmente utiliza para esse capítulo o livro do Migliorini. Então, procurem aí que já tem disponível na internet o livro do Migliorini e dá suporte, vai dar suporte também às discussões que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Então, esse tema também ele está muito recente, muito discutido na imprensa, e uma das razões é justamente em decorrência da crise, né, econômica que a gente está vivenciando agora. Muito se discute sobre novas formas de arrecadação. Então, a gente já tem uma série de impostos. O Brasil é um dos países que mais tributam, né, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e não é muito bem recebido, né, aumentar os impostos já existentes. Então, uma das formas que os governos estudam é começar a tributar outras formas de arrecadação. E aqui no Brasil, os dividendos que são repassados aos acionistas não são tributados. E aí, por isso que se estuda, né, já tem essa discussão de tentar começar a tributar esses dividendos, pois seria uma forma de o governo ampliar o seu processo de arrecadação. Em outros países já é feito isso, mas aqui no Brasil ainda não é feito, porque acredita-se que não tributar, né, os dividendos é uma forma de você estimular os acionistas a investirem nas companhias. Então, talvez, né, isso se discute porque tem os favoráveis e os não favoráveis, que caso tribute, as pessoas, né, os acionistas vão começar a deixar de investir nas companhias e vão procurar outras formas de rentabilidade. A gente já discutiu também no semestre passado, né, que existem várias formas, né, de opções de investimento, de renda fixa, de renda variáveis, e um deles é justamente a compra de ações dessas companhias. Então, os acionistas compram as ações das companhias esperando receber dividendos, né, que seria uma parte do lucro das empresas, por eles investirem o seu capital nessas organizações. Então, é uma discussão muito ampla, é uma discussão que vem sendo debatendo, e vários governos já adiaram esse tipo de discussões porque a iniciativa privada realmente vê com um desestímulo, né, ao crescimento dessas companhias, um desestímulo ao investimento que poderia vir desse capital. Tá? Mas a gente não é o âmbito da gente, não é a discussão da gente falar sobre isso. A gente vai falar hoje o que é os dividendos, né? E como é que eles funcionam, para que serve, se realmente pode existir isso, essas implicações, é o que a gente vai discutir na aula de hoje. Lembrando que todo esse material ele já está lá disponível lá no AVA, né, para vocês. A gente já coloquei os slides, inclusive tem um chat, né, tem já um fórum, né, que já foi aberto também para vocês falarem um pouquinho sobre isso, né, e tentar interagir. Tem alguns textos também que complementam, né, as discussões que a gente está fazendo aqui na disciplina, que são dois textos que foi passados, né, e um texto para poder ser elemento para a discussão do fórum, e uma atividade também, que é para vocês entenderem mais como é o processo, né? São casos práticos, os textos também mostram algumas análises, né? De como é que funciona esses dividendos, né? Desses estudos que já foram feitos na prática, e aí serve para corroborar o que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, tá? Então, só lembrando que dúvidas, né, que tiverem do assunto, eu vou abrir um outro fórum lá só de dúvidas para vocês estarem colocando as suas dúvidas de cada um do conteúdo. Eu sempre prefiro que vocês postem lá no fórum, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega, e aí eu responder você, eu já estou respondendo ele também, tá? Então vamos lá, vamos focar agora o que é dividendo. Então, o termo dividendo refere-se normalmente à distribuição de lucros em dinheiro. Então, depois que a empresa, né, ela fechou a sua contabilidade, ela honrou seus compromissos financeiros e fiscais, o que sobra de lucro, ela tem opções. Ela tem a opção, né, de realizar novos investimentos, ampliar o seu negócio ou fazer outros investimentos, como a gente já discutiu no semestre passado. E uma das opções que a empresa também tem é repassar os dividendos a esses acionistas. Então, tudo que a gente fala, né, a distribuição do lucros em dinheiro é conhecido como dividendos. Então, Ross, ele define dividendos como as distribuições de lucros das empresas acionistas sob a forma de dinheiro ou a forma de ações. Então, na verdade, né, o conteúdo a gente tinha falado que é a distribuição de lucros em dinheiro, mas as organizações, elas também podem distribuir os dividendos em forma de ações. A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, mas só para antecipar vocês, qual é o benefício, né, quando a empresa
distribui os dividendos em forma de ações. É uma das coisas que ela tem para repassar a lucratividade, ela não está deixando, né, de não pagar aos acionistas. Em contrapartida, ela também não está reduzindo a sua liquidez. Ela está fazendo com que os acionistas continuem mais acionistas, porque eles vão ter mais ações, mas não está diminuindo a liquidez da empresa. Então, isso a gente vai falar daqui a pouco também, mas é uma das formas que a empresa pode também passar a pagar em dinheiro esses dividendos ou repassar em ações para os acionistas. Então, para os casos de empresa limitada, os dividendos se equivaleriam às distribuições de lucro, né? O prolabore da empresa também, no caso das sociedades limitadas, também tem o mesmo intuito. Continuando, né? Então, os lucros gerados podem ser reinvestidos em ativos operacionais, utilizados para aquisição de valores mobiliários ou cancelamento de dívidas, como também pode ser distribuído para os acionistas sob forma de dividendos. Uma ressalva, né, que a gente geralmente faz, né, que isso precisa estar muito claro, e quando a gente for falar um pouquinho mais na frente sobre política de dividendos, vocês vão entender melhor, para os acionistas de como é que isso vai ser repassado, como é que a empresa ela vai repassar isso, se ela vai, olha, eu não vou repassar esse dinheiro para os acionistas porque eu vou fazer novos negócios, olha, eu vou repassar esse dinheiro para vocês como forma de manter a lucratividade da empresa e vocês poderem aumentar a confiança de vocês, mostrando que aquele negócio está dando lucro. Então, tudo isso precisa estar claro e explícito, né? Mas a empresa, realmente, o lucro que a empresa ela tem no final daquele período de exercício, ela tem uma série de opções, né, para estar trabalhando, né, como a gente já falou aqui, ela pode reinvestir, né, em ativos operacionais, pode comprar máquina, ela pode comprar terreno, ela pode investir no novo negócio, campanhas de marketing, então tem uma série de opções que a empresa ela pode estar investindo esse valor, né, esse lucro, né, que ela obteve naquele período, ou repassar aos acionistas. Então, a gente coloca uma questão inicial, que é uma das formas também que tem lá, uma das discussões que tem lá para vocês no AVA. Então, a empresa deve distribuir dividendos ou ela mesma deve reinvestir para os acionistas. Isso é uma discussão muito pertinente, porque vai muito de acordo, às vezes, com o perfil e o setor no qual a empresa está inserida. Né? No sentido de que, vamos supor, empresas de tecnologia, elas geralmente não costumam repassar dividendos para os seus acionistas. Por quê? Porque eles são tão voláteis, o cenário ele é tão rápido de mudança, a empresa ela tá sempre precisa de capital, ela sempre vai precisar de capital para fazer esses novos investimentos, para estar sempre investindo, né, nessa companhia. Então, como é que ela vai fazer isso? Ela precisa de recursos financeiros. A partir do momento que ela repassa esse dinheiro para o acionista, ela vai se descapitalizar. Então, as empresas de tecnologias, elas optam, né, de reter esse capital e fazer esses investimentos com capital que ela deveria estar distribuindo para esses acionistas. Então, e aí, professora, vocês podem me perguntar, isso é bom? O que os acionistas então vão ganhar, já que eles não estão recebendo os dividendos? Eles, para essas empresas, eles se conformam, né, com que as próprias empresas estão reinvestindo o seu capital, porque, na verdade, o que vale para ele é o preço da ação. Então, vocês observem, vocês compraram a ação hoje a R$ 10. Se esse negócio, né, se esse investimento da empresa ela der certo, aquela ação que ele comprou a R$ 10, pode ser que no longo prazo aquela ação já valha R$ 50. Então, ela já teve uma valorização. Para esse acionista, para esse perfil de acionista, ele não está tão preocupado com o dividendo, né, que a empresa deveria repassar para ele no final daquele exercício. Ele está preocupado, sim, com o preço daquela ação no final daquele período, do que ele espera, né, que aquela ação vá se valorizar. Então, também é uma das formas, né? Então, a distribuição de dividendos é uma função essencial da companhia? Não necessariamente. A empresa ela não só existe para repassar os dividendos ao seu acionista, tem outra visão muito maior, que no caso, como eu falei, é o preço da ação, às vezes, para o grupo de acionistas, é muito mais importante do que ele receber esses dividendos, né, de forma semestral ou anual, dependendo da política que for adotada pelas organizações, tá? Então, tem esse lado, né? Então, depende muito da visão. A gente vai falar um pouquinho sobre os 4 tipos de dividendos que existem, né? Então, a gente tem dividendos regulares, que são os dividendos normalmente pagos em dinheiro diretamente aos acionistas, 4 vezes por ano, são de frequência fixa no curso regular das operações da empresa. Então, a empresa são dividendos regulares que
ao longo do quadro, né, ao longo do ano, ela repassa para esses acionistas 4 vezes ao ano. Então, ela vai fazendo esse fluxo de pagamentos, são pagamentos regulares, de acordo com a lucratividade da companhia. Já os dividendos extraordinários são dividendos extras que não têm obrigatoriedade de frequência e periodicidade definida. Então, no caso, a empresa vendeu um patrimônio, então ela tem aquele, vai ter aquele, receber aquele recurso financeiro e ela pode repassar aquilo, né? Vendeu para uma outra companhia, então ela pode repassar isso, é um dividendo extraordinário, né? Ele não vai se repetir, ela não tem uma frequência definida, mas vai ser repassado aquela lucratividade para aquele acionista, para aquele grupo de acionistas. Também tem os dividendos especiais, que são dividendos extras de caráter único e não repetitivo. Como seria isso? Qual a diferença, professora, entre os dividendos extraordinários dos dividendos especiais? Porque o extraordinário, vamos supor que a empresa conseguiu comercializar muito, né? Então ela teve uma lucratividade acima do que era esperado. Então, é um dividendo extraordinário. Muito provavelmente ela pode ter novas formas, né, de obter aquela lucratividade, mas não é regular, mas ela pode ter alguns períodos que ela tem aquilo e repasse aos seus acionistas. Já os dividendos especiais são o que acontece de forma de uma vez. Então, ela teve algum evento que causou, né, esses dividendos que ela vai repassar aos acionistas, mas muito provavelmente por aquele mesmo evento ela não vai pagar aquele acionista. Então, eles acontecem de forma única e eles não são não repetitivos. Já os extraordinários, ele pode ser repetitivo, porém não com uma frequência definida. Tá bom? Depois me digam lá no fórum se ficou claro essa distinção entre dividendos extraordinários e dividendos especiais. E os dividendos de liquidação significa a distribuição, né, que a empresa vai fazer pela liquidação total ou parcial da empresa. Então, a empresa ela faliu, ela foi vendida, ela quer encerrar o seu patrimônio, ela faz um dividendos, ela paga os dividendos aos acionistas de liquidação, né, para que os acionistas eles recebam, né, o dinheiro que foi investido naquela companhia, tá? Então, esses são os 4 tipos de dividendos que os acionistas eles podem estar recebendo. No Brasil, né, a regulamentação nacional sobre o pagamento de dividendos foi transcrita na Lei das Sociedades por Ações. Então, tem uma lei estabelecida. Vale ressaltar que aquele exemplo que eu falei da empresa, né, de tecnologia que não repassa, né, os dividendos para os seus acionistas, no Brasil é obrigatório pagar dividendos aos acionistas. Então, como eu falei, até tem uma discussão sobre a tributação disso no Brasil, porque é obrigatório. Então, as empresas elas precisam pagar dividendos aos acionistas. Só que elas podem reter esses dividendos por até 2 anos. Então, ela pode reter esses dividendos dos acionistas, mas depois ela vai ter que pagar. Ela não pode estar sempre utilizando aquele capital, né, para poder estar reinvestindo em novas oportunidades de negócio. Então, depois de 2 anos, ela é obrigatoriamente tem que pagar esses dividendos a esses acionistas, certo? E aí a gente entra numa discussão importante, né? A política de dividendos, ela é relevante ou ela é irrelevante? Por que eu estou dizendo isso? Tem essa frase que eu acho muito boa. Os dividendos são pagos em dinheiro, e dinheiro é algo que todo mundo gosta. A questão que discutiremos aqui é se a empresa deve distribuir dinheiro agora ou investir para distribuí-los mais tarde. Como eu disse, a lei do Brasil ela é obrigatória, né, a repassar esses dividendos em até 2 anos. A política de dividendos, portanto, é a maneira pela qual os dividendos são distribuídos no tempo. Então, as pessoas, né, os acionistas, eles vão receber esses dividendos. A discussão é, recebe agora ou recebe mais tarde, tá? Então, essa discussão é só nesse sentido. Vai ser como vai distribuir aqueles dividendos ao longo do tempo. Se vai receber agora ou vai receber depois. E isso é importante, né, quando a gente fala de política de dividendos, e por que ela é relevante? Porque muitos acionistas consideram os dividendos como elemento crucial na hora que ele vai escolher a companhia que ele vai estar investindo. Então, se ele considera esses dividendos relevantes, ele vai buscar companhias que têm políticas claras de distribuição desses dividendos. Então, políticas claras de distribuições regulares, né, de forma contínua, e que ele espera estar recebendo aqueles dividendos. Ele já vai nessa expectativa, ele já conta com essa renda. Já para aqueles acionistas que consideram a política de dividendos irrelevante, são justamente aqueles acionistas que estão preocupados com o preço da ação. Então, eles preferem que a empresa reinvista esse dinheiro
no sentido de que ele espera que aquele dinheiro que vai ser investido, o negócio dê certo e ele ganhe aquela diferença no preço da ação no longo prazo. Então, é essa a discussão. Os relevantes esperam esse recurso financeiro agora, para poder gastar agora, né? E já os que são irrelevantes, eles não estão preocupados com o dinheiro, né, da lucratividade obtida pela empresa, e sim com o preço da ação no longo prazo. Então, é essa a discussão. Outra discussão que tem que ficar na mente de vocês, que quando a empresa decide reter esse capital para ela fazer novos investimentos, aquilo tem que deixar claro para o acionista que ele vai gerar uma lucratividade maior a empresa fazer esse investimento do que aquele acionista teria se ele fosse investir no negócio ele mesmo. Como é isso, professora? Ficou confuso. Vamos supor, eu, Natália, tenho 1 milhão, né? Vamos falar porque acionista geralmente tem dinheiro grande, assim, não é 10 mil reais. Tem 1 milhão para você estar investindo. Você tem para receber esses dividendos, um montante nesse valor. E aí a empresa ela retém aqueles dividendos para ela fazer novos investimentos. Ela vai pegar esse dinheiro desse acionista, esse 1 milhão que ele tinha para receber de lucro, e vai fazer novos investimentos. Esses investimentos que a empresa tem que fazer tem que gerar uma lucratividade maior do que se eu, Natália, recebesse esse 1 milhão e fosse investir em uma outra coisa. Então, eu vou pegar esse meu 1 milhão que eu vou receber desses dividendos e vou investir em compra de novas ações, investimentos de renda fixa, tem que me gerar maior rentabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Para poder deixar os acionistas felizes com essa escolha da empresa, tá? De ter retido esse capital. Então, uma das formas que a empresa tem, né? A empresa tem que fazer um investimento e tem que gerar uma lucratividade, né, maior, valorizar o preço da ação daquele acionista para deixar o acionista feliz e deixar ele seguro daquela decisão que foi tomada. Por que eu estou dizendo isso? Num passado recente, né, eu não vou lembrar o ano especificamente, a Petrobras ela tem um hábito, né, como a gente falou, a legislação, né, brasileira ela já prevê o repasse desses dividendos para os acionistas e ela tem que obrigação de repassar esses dividendos aos acionistas. Só que no período ela reteve, né, os dividendos desses acionistas. O que aconteceu? Né? Como não era uma coisa que era regular, a Petrobras não sempre fazia, como eu disse, com as empresas de tecnologias que têm esse hábito, as ações no outro dia fizeram, caíram. O preço das ações. O que era esperado, né? Porque, como todo mundo não estava ciente do que estava acontecendo, os acionistas ficaram preocupados, né? E ficaram com medo, né? De que aquilo fosse utilizado, aquele recurso financeiro fosse utilizado para pagamento de dívidas e não para fazer novos investimentos e não para gerar lucratividade. E realmente, no início, assim que a decisão foi tomada, o preço das ações caíram. Até que a Petrobras teve que ir a público mostrar o que é que ela ia fazer com esse preço das ações. Para que ela, com o preço das ações, não, é errado, com o preço, com o que é que ela ia reter desses dividendos. Então, o que é que ela ia fazer com esses dividendos. Então, ela teve que apresentar qual era, onde é que ela ia investir, né, onde ela ia colocar esse dinheiro, e aí houve uma recuperação, porque isso passou credibilidade, né, mostrou aos acionistas o que é que eles iam, né, como é a expectativa deles sobre o preço daquelas ações de longo prazo, e deixou eles mais seguros, né, que poderiam recuperar aquele capital no longo prazo. E aí as ações voltaram a crescer. Então, isso é muito importante, porque essa visão desses acionistas, eles trabalham justamente nesse sentido, né? Eles têm que ter confiança de que vão receber aqueles dividendos, né, no longo prazo. E aquelas ações vão se valorizar. Então, sempre que a empresa decidir reter dividendos, ela tem que proporcionar àquele acionista um retorno maior do que ele investiria sozinho. Certo? Então, a gente tem esses dois tipos de análise: se os dividendos são irrelevantes ou se os dividendos são relevantes. Dividendo versus ganhos de capital, que é justamente esse ponto que eu estava falando para vocês. Os gestores financeiros têm em mente que o objetivo da empresa é a maximização do preço da ação. Então, para ele, né, tem aquela dualidade: ou recebe os dividendos, né, aquele lucro hoje, ou ele vai esperar o preço máximo, né, que a sua ação pode gerar. E aí resultar nos ganhos de capital que vai ser gerado pela venda daquela ação, né, no longo prazo. Então, ele está sempre esperando que a sua ação ela se valorize quanto mais. Quanto mais a ação se valorizar, melhor para aquele acionista. Então, portanto, o índice de distribuição alvo deve ser baseado na preferência do investidor por dividendos,
né? Se eles preferem receber os dividendos hoje ou se eles preferem os ganhos de capital que eles vão obter pela venda daquelas ações no futuro. Então, é o trade-off, né, que as companhias elas devem analisar. Qual é o perfil desses investidores? Como é que eles atuam dentro das organizações? E aí, só complementando, né, tem empresas que, dentro do seu ambiente no qual ela está inserido, elas têm o hábito realmente de repassar mais dividendos para os seus acionistas. Já tem outras companhias que ela tem um perfil de não repassar tantos dividendos para esses acionistas. Então, tudo isso, né, tem que estar claro na política dos dividendos, de como é que vai ser as decisões das organizações, para que aquele acionista, quando ele vai comprar aquela ação, ele já está ciente desse tipo de escolha, de como é que isso vai funcionar dentro da organização, se a organização ela tem mais esse hábito ou não. Quais são as companhias, professora? Como eu falei, empresas de tecnologia que investem alto em P&D e inovação, eles não têm um hábito muito grande, né, de repassar esses dividendos. Ou então companhias que têm uma volatilidade muito alta, o mercado é muito dinâmico, então elas também, né, não têm grandes hábitos de repassar dividendos. Já companhias de iniciativa públicas, né, companhias de seção pública, elas não têm muitas opções de investimento. Por que você está dizendo isso? Por exemplo, ela não tem grandes coisas assim para fazer novos investimentos, está sempre se modernizando, porque ela já está ali estável, é um mercado mais estável, é um mercado que ela não, mesmo que ela faça melhoria de investimento, ela não consegue uma valorização muito grande, né, das suas ações, porque elas são considerados mercados mais seguros, né? Então, a gente também, quando a gente falou sobre ações, a gente sabe que tem companhias que tem que pagar, lembra do risco e retorno, né? Tem companhias que são mais arriscadas e o retorno é mais alto. Já tem companhias que são mais seguras e o retorno ela é mais baixo. Então, essas companhias que são mais seguras, ela não tem opções de investimento muitas opções de investimento. Então, como ela não tem muitas opções de investimento, não faz muito sentido ela estar retendo esse capital, porque ela não tem como investir mais. Então, o que ela já poderia investir, ela já investiu, ela pode, no máximo, reter uma parte para poder fazer processos comuns de atualização. E aí, o que acontece? Elas repassam grandes quantias de dividendos para esses acionistas, mas o preço da ação, ela é mais, né, ela não tem grandes valorizações, como no outro caso. Então, sempre está ciente, né, de qual é esse perfil, entre dividendos versus os ganhos de capital que as vendas das ações podem proporcionar aos acionistas. Tá? Então, isso aqui, ó, é a fórmula, né, que a gente tem, né, sobre o preço da ação, né, ela vai ser a divisão entre os dividendos, o G, que é a taxa de valorização, e o K. A política de dividendos ótima deve proporcionar um equilíbrio entre dividendos correntes e o crescimento futuro, né, o crescimento que se dá por essa taxa aqui, ó, de retorno vezes a taxa que vai de valorização daquela ação. Então, o preço da ação, ela deve ser essa razão. Então, se isso for valorizar, se o preço da ação for subir mais do que os dividendos a uma taxa de correção, é favorável, né, para essa companhia que esses dividendos eles sejam retidos. Tá? Dentro do âmbito, né, da teoria da relevância e da irrelevância, a gente tem algumas subteorias que elas categorizam isso aqui, mostram alguns motivos que levam, né, aos acionistas a preferirem o capital hoje, os dividendos hoje, do que ao preço da ação no longo prazo. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Uma delas, né, então, a política de dividendos, ela não afeta o preço da ação de uma empresa ou seu custo. Então, quem defende, né, a teoria da relevância diz, olha, os dividendos eles não são relevantes para você captar novos acionistas. Que tem algum grupo de acionistas que considera que os dividendos, repasse desses dividendos, são irrelevantes, porque eles só estão com o objetivo de maximização do preço daquela ação. Então, quem defende essa teoria, né, da irrelevância do repasse dos dividendos, fala que o repassar ou não repassar os dividendos, ele não vai afetar o preço da ação de uma empresa ou o seu custo. Para Miller e Migliodini, o valor de uma empresa é dado apenas pela sua capacidade de gerar lucros e pelo risco do seu negócio. Então, se a empresa ela tem capacidade de gerar lucro e ela tem lá aquele sinalzinho assim de risco, né? Ela é muito arriscada ou ela é pouco arriscada? São esses fatores que levam os acionistas a investirem. A capacidade da empresa de gerar lucro, porque ele sabe que se a empresa consegue gerar lucro, ela consegue aumentar o preço da sua ação,
né, dado a condição de risco, se ela for muito arriscada ou se ela for menos arriscada, porque a gente já viu que isso também influencia o retorno da companhia, e fala que isso são os fatores, os únicos fatores que levam os acionistas a escolher a ação, e não os dividendos que são repassados, tá? Isso é a teoria da irrelevância. Então, teoria da irrelevância dos dividendos. Já, né? Então, continuando, né? Já quem defende a política dos dividendos, né, de acordo com Leme Júnior, em um mercado perfeito, sem risco, impostos e custos de transação, a teoria da relevância dos dividendos defende que a política de dividendos de uma empresa não afeta seu valor de mercado, pois este é afetado apenas por sua capacidade de gerar lucros e pelo risco de seus ativos, que foi aquilo que a gente disse que a teoria da irrelevância defende. Então, na teoria da irrelevância, ela defende que as únicas variáveis que levam os acionistas a preterirem em determinadas empresas é a capacidade de gerar lucro e o risco das empresas. Só que, para ter somente esses dois fatores afetando o dia a dia da empresa, a empresa ela precisaria estar num ambiente de mercado perfeito, em que houvesse plena concorrência, em que a gente não houvesse outros fatores interferindo, né, no processo produtivo das organizações, que o risco ele fosse conhecido, e a gente já sabe que isso não acontece, que não tivesse variações de impostos nem carga tributária, porque isso também afeta o dia a dia e o desempenho das organizações, e nem houvesse custos de transações. Né? Quando você vai vender uma ação, você vai comprar uma ação, emitir uma ação, tudo isso são custos que tem dentro desse processo. E aí a gente sabe, né, que a teoria da relevância ela perde, né, os efeitos e a força dela justamente porque isso acontece, porque a gente não tem mercado perfeito, a gente tem risco, o risco não é conhecido, a gente tem impostos, a gente tem custo de transação, tá? Então é importante, né? Mesmo que vocês achem que somente a lucratividade e o risco é quem deve determinar o negócio, mas a gente tem todo um cenário que repercute no preço dessas ações também. Então, dentro da política de dividendos, a gente tem o índice de distribuição de dividendos, que é aquela parcela, né, que deve ser conhecida pelas empresas para serem repassadas. Não precisa ser repassado todo o lucro da organização, ela pode, né, escolher um percentual, né, de lucro que vai ser repassado e um percentual de recursos que ela vai estar investindo no seu negócio. Então, isso também pode ser feito. Tem o financiamento e a retenção dos dividendos, que é aquela escolha também. Quando a empresa deve financiar para realizar esses novos investimentos, ou então qual é a escolha dela reter esses dividendos. Quando a gente for falar um pouquinho sobre estrutura de capital, vocês vão entender mais sobre isso, né? Que é o próximo assunto que a gente vai ver. Que nem sempre contrair empréstimos, né? No caso, contrair financiamentos, é um mau negócio para a empresa dentro da sua estrutura de capital. A gente vai falar isso para frente. Mas só para ficar claro que, às vezes, reter dividendos pode causar uma má impressão, como eu falei no caso da Petrobras, em reduzir o preço da ação, porque isso é gerado com maus olhos para aqueles grupos de acionistas. E que talvez uma opção para a empresa seria realizar um novo financiamento se ela tivesse disponibilidade, se as taxas de juros fossem atrativas. Então, tem vários fatores também que devem ser considerados. Permanência do valor, né, dos dividendos e preferência fiscal. Porque o que acontece, né, que aí a gente também vai falar sobre a questão tributária dentro disso. Geralmente, no longo prazo, as pessoas pagam, a tendência é que pague menos carga fiscal. Então, as pessoas, às vezes, deixam de preferir receber agora, esperando que, no longo prazo, aquele recurso tenha uma carga tributária menor. Né? Mas aí a gente vai falar que tem uma teoria específica sobre isso, sobre como é que isso funciona, tá? E aí a gente, ó, se uma empresa não paga dividendos e o investidor deseja um dividendo de 5%, ele pode vender 5% de suas ações. Então, uma das formas que aquele acionista ele tem. Ele vende as ações e consegue ter o seu capital, né, que foi investido. Ele obtém os ganhos de capital investidos pelaquela venda daquelas ações. Ao contrário, se a empresa pagar dividendos mais elevados que o desejado, ele pode comprar ações. Então, o acionista ele sempre tem esse percurso. Se a empresa está pagando dividendos, então mostra que a empresa está gerando lucratividade, que está dando retorno, ele pode chegar lá, confia naquela empresa, acha que aquela empresa vai ter perspectiva de negócio a longo prazo e vai lá e compra as ações da companhia. E se a empresa não está pagando dividendos, ele pode ir lá e vender. Então, ele sempre vai ter essa opção também dentro do seu negócio, né? De vender ou comprar as ações daquela companhia. Já agora, isso tudo analisando na ótica da irrelevância. Já analisando
Na ótica da relevância desses dividendos, então a teoria da relevância dos dividendos defende que quanto mais dividendos forem distribuídos pela empresa, maior será o preço de suas ações e menor será o custo de seu capital próprio. O que isso significa, né? Significa o seguinte, só resumindo isso aqui tudo, né? Para impostos, né? O conteúdo informacional, que se a empresa ela paga dividendos, os acionistas acreditam que aquele negócio, né, que a empresa vem realizando está gerando lucratividade e por isso ela está pagando aqueles dividendos. Com essa expectativa de que está pagando dividendos, os acionistas se motivam e vão lá e compram mais um novo lote de ações. E com isso a empresa obtém aquela maior liquidez que ela estava esperando para realizar novos negócios. Então, tudo isso são fatores que são gerados para quem acredita que a pagar dividendos, né, que são relevantes para a escolha desses acionistas, tá? Aí a gente tem uma teoria residual dos dividendos, que essa teoria residual dos dividendos, ela é uma parte, né, já da teoria da relevância. Então, dentro da teoria da relevância dos dividendos, a gente tem a teoria residual dos dividendos. Então, de acordo com Lemes, a teoria residual dos dividendos defende que os dividendos pagos pela empresa seriam um montante remanescente após todas as oportunidades de investimento aceitáveis terem sido aproveitadas. É, essa teoria, lembrando que ela é dentro da ótica da teoria da relevância, ela supõe o quê? Que os dividendos são relevantes e devem ser pagos aos acionistas. Mas se, somente se, depois que todas as possibilidades de investimento forem consideradas, todas as possibilidades foram analisadas, não tem mais onde investir, e aí sim ele repassa aqueles dividendos, o que sobrou para esses acionistas. Então, a teoria residual, ele garante isso. É importante? É importante, mas desde que todas as opções de investimento tenham sido levadas em consideração. Já a teoria do pássaro na mão, né? Então, para Gordon e Lintner, o retorno requerido pelos investidores, que é o KS, diminui conforme aumenta a distribuição dos dividendos, porque os investidores têm menos certeza de receber os ganhos de capital, principalmente no longo prazo. O que isso significa? Que para essa teoria é bem aquele ditado que tem: antes vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, que nessa perspectiva, os acionistas vão preferir o dinheiro agora. Por quê? Porque ele não sabe se aquele capital que foi retido, que vai ser investido, vai gerar lucratividade no futuro. E se for gerar, ele não sabe de quanto. Então, ele tem medo, tem receio, né, de acordo com o risco da organização, desse novo investimento, e ele prefere receber esse dinheiro agora. Ele é relevante, né? Ele acha que aqueles dividendos são relevantes e eles querem receber esses dividendos agora. Então, é a teoria do pássaro na mão. Então, na verdade, para Gordon, né, mais vale uma unidade de dividendos esperados do que uma unidade monetária de ganhos de capital esperados. Então, ele mais vale esperar os dividendos hoje esperados do que ganhos de capital pela venda dessa ação de longo prazo, porque ele não sabe, em termos de valores absolutos, o quanto essa ação vai se valorizar no longo prazo. Lembrando, inclusive, que a gente tem um cenário aqui no Brasil, né, que os investidores são altamente avessos ao risco. Então, isso aqui, essa máxima se vale muito, e isso justifica, inclusive, aquela queda no preço das ações da Petrobras logo em seguida. Por quê? Porque os investidores não sei quanto a Petrobras está retendo, será que esse investimento vai dar certo, não vai dar certo? Será que ela realmente ainda continua com dívida ativa? Então, essa instabilidade que foi gerada reduziu o preço da ação, né, e aquele ganho da capital naquele momento. Então, isso também é a teoria do pássaro na mão. E aí entra a teoria da preferência tributária. Todas essas três teorias que a gente acabou de falar agora são pertencentes à teoria da relevância dos dividendos. Então, todos consideram que repassar os dividendos aos acionistas é relevante. Uns agora, como a primeira teoria residual, que fala que é bom repassar, né, depois de todas as opções de investimento, a pássaro na mão, que fala que é bom, que é importante para os acionistas receber agora e não no futuro, e a gente vai falar agora da preferência tributária. Como os ganhos de capital de longo prazo têm uma tributação menor, lembra que eu já falei sobre isso anteriormente? É melhor que a empresa retenha e reinvista os lucros do negócio, porque o crescimento dos lucros iria aumentar o preço das ações, né? Então, apesar dos dividendos eles não serem tributados, o preço da ação ela é. Então, quando você vai comercializar aquela ação, ela é tributada, ela tem que ser declarada, né? E isso gera uma tributação em cima dela.
Por isso que as pessoas sempre preferem, né, dentro dessa teoria, que os ganhos de capital de longo prazo, elas geralmente recebem uma tributação menor. Os impostos sobre os ganhos não são pagos até que a ação seja vendida. Então, ela não vai, né, até o acionista ele se desfazer daquela ação, ele não vai pagar essa tributação. Então, ele vai receber a lucratividade por aquilo ali que está sendo gerado, mas não vai pagar a tributação em cima dela. E aí a gente encerra a aula de hoje com esse seguinte questionamento: faz sentido investir em ações com distribuições de dividendos elevadas, né, ou em companhias que pagam altas taxas de dividendos? Por quê? Porque ela, se ela está pagando altas taxas de dividendos, né, ela mostra que ela não tem grandes perspectivas de crescimento, porque ela não tem muitas opções de investimento. E aí eu já entrei nessa discussão, né, até apresentando que empresas de concessões públicas, elas não têm muitas opções de investimento, elas pagam valores de dividendos maiores do que outros tipos de negócio, mas ela não tem muita perspectiva de crescimento futuro. O preço da ação ela não vai se valorizar tanto. Então, vale a pena ou não vale? Dentro daquela carteira de opções, é interessante para aquele investidor ele escolher bem, né? E fazer um mix realmente, né? De ações que são mais arrojadas, de companhias que têm perfil de reter esses dividendos, com ações, né? De companhias que são mais estáveis, que não têm grandes perspectivas de negócio, mas geram pagamento de dividendos regulares mais seguros. Então, é esse o trade-off aí que vocês, né, quando forem futuros investidores, vão ter, né, para se decidir. Vale investir nessas companhias? Não vale? Vale fazer um mix? Qual é a carteira de ações que vocês devem estar optando por ter mais negócios? Realmente fica a critério de cada investidor, como é que ele monta a sua carteira de negócio. É isso, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre dividendos. Tem muito mais lá slides para continuar, mas aí eu deixo o debate para vocês fazerem lá no fórum e as demais discussões também nas tarefas, tá bom? Então, até o próximo vídeo, a gente falando um pouquinho sobre estrutura de capital. Me digam lá o que é que vocês acharam da aula de hoje, se está fácil o entendimento ou se alguma coisa ainda não ficou claro para ser repassado, que a gente discute isso lá nos fóruns, tá bom? Abraços, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.